Agora, eu tenho eu sinto que mudou-se, assim, o mundo das celebridades desde que a internet chegou, né? Isso. Porque até nos programas de fofoca, até quando, nas colunas, assim, também, de variedades, quando sai uma fofoca, nunca sai uma fofoca... como é que eu posso dizer? Um cara que tem 20 milhões de seguidores, às vezes ele não chama tanta atenção para uma coluna de fofoca do que um cara que nem tem muitos seguidores, mas só é conhecido por alguma coisa. O que que diferencia a celebridade que é celebridade mesmo e do pseudo-famoso? Então... Né? Boa pergunta. Primeiro, assim, Primeiro, acho que é importante falar, eu tive muitos processos, porque eles diziam assim, tinha um advogado do Rio, que existe ainda, mas ele focou em mim, como eu era muito sucesso, Aí ele foi... principalmente quando eu estava na Band, que fazia o De Olho nas Estrelas, que o programa dava muita audiência à tarde e tal, o Melhor da Tarde também antes, né? Ele focou nisso, e mesmo na Gazeta, Mulheres, quando eu fazia Mulheres, né? Ele começou no Mulheres, na verdade. Ele começou a me processar toda hora. Então ele tinha um escritório, ficava gravando os meus programas, e tudo, qualquer coisa que eu falasse, assim, que ele achava que dava um processo, ele processava. Então foi o Thiago Lacerda. Começou a te perseguir mesmo. Era uma coisa de perseguição mesmo. E ele tinha uma coisa, ele manda na justiça lá do Rio de Janeiro, que é uma coisa meio à parte, da justiça carioca. E, por exemplo, vende cafezinho dentro do tribunal. É um cara com uma coisa de vendendo cafezinho, salgadinhos e tal. Só para mostrar como é diferente aqui de São Paulo. E ele entrava, por exemplo, uma vez, ele me avisou que eu estava intimado por um outro processo no meio de uma audiência. Ele invadiu com o advogado. Como advogado, ele invadiu a sala de audiência, que não pode, que é proibido isso, né, por lei. Ele invadiu para dizer que eu ia responder um outro processo de um outro caso. Assim, só para você ter um exemplo de como... E ele saía da sala de audiência, era muito engraçado. Eu saía... A hora que eu saía com ele, né? Porque ele estava me acusando, o meu advogado estava. Quando a hora que eu abri a porta da sala de audiência, tinham todas as revistas de fofocas na porta. Amiga, Contigo, não sei o que, o jornal, né? O Jornal Globo, né? Todo mundo assim, já com o microfone na mão, com coisa, falando assim. Aí ele falava assim: venci mais um, e saía. Às vezes nem tinha, não tinha nem o resultado da audiência, era um processo. Status. E aí saía no dia seguinte que eu tinha perdido e tal. Então muita gente acha que eu perdi. Não. Eu perdi alguns, o do Thiago Lacerda, por exemplo, eu perdi, que ele pedia 940 mil, eu tive que pagar 18 mil. Foi porque uma notícia... Não, porque ele disse que eu tinha dito que ele era gay. E eu não tinha dito. Era uma senhora, na época eu fazia com a Claudete, né, o Mulheres, e a Claudete pegava uns bilhetinhos, uns papeizinhos que chegavam por telefone, né? Tipo rádio mesmo, sabe? E chegava assim, dona Mercedes da Vila, não sei o quê, quer saber se o Thiago Lacerda é gay. É tipo respondendo comentários no YouTube. E aí eu criei um negócio para não responder algumas coisas, que eu abaixava e falava, caiu tudo, meus bobs, minhas prisilinhas, tudo. Uma piada. Uma piada. E abaixava e ficava. E tinha uma música, que era a minha música no programa, que era o Bilu, Bilu, Teteia, que virou que a molecada na escola cantava. Bilu, Teteia. Acho que era da geração de vocês. E até hoje tem gente que fala assim, eu cantava tanto na escola, professora, não sei o que. E aí virou uma coisa. E aí, na hora que eu abaixei, e eu não respondi, né? Esse Thiago Lacerda é gay? Ela perguntou. Aí eu digo, meu Deus, caiu tudo aqui, minha bob, minha prisilinha, não sei o quê, e abaixei. A hora que eu abaixei, ficou lá, Bilu, Bilu, Teté, a música tocando. E eu falei isso Não, e aconteceu uma coisa maravilhosa, né? Umas coisas que só acontecem comigo. Na hora, ele disse, o Silvio Guerra, né, aquele advogado. Silvio Guerra, eu acho que a gente vai falar desse advogado. Então, ele ficou famoso muito por mim, né? E aí ele ia toda hora na televisão dizer que ele tinha vencido, que não sei o quê, que ele era o advogado dos artistas, não sei o que, blá, blá. E aí ele mandou fazer uma fita com um trecho do programa que eu falo, que ele dizia que eu falava, que eu não falava. E aí ele pediu para a juíza, que era uma moça assim, de uns 30, 40 anos, cabelinho Chanel assim, ele mandou botar a fita para ela ver. A hora que botou a fita, era uma fita de motel, uma cama redonda, uma moça amarrada e um monte de cara chupando. Meu Deus! Isso na sala de audiência. Na sala de audiência. A juíza... Então, estavam os meus advogados aqui da Gazeta,
ele com o Tiago Lacerda aqui e eu aqui no meio. O Tiago estava aqui, ele aqui, os meus advogados aqui, eu aqui. Aí ele fazia assim, foi uma gargalhada geral, né? Aquele monte de homem na sala. Aí uma mulher sendo chupada e a juíza... Doutora, bem na minha frente, aí a juíza fazia assim, por favor, doutores, avancem essa fita. Por favor, doutores, avancem essa fita. E quanto mais avançava, pior ficava o negócio. Antes dava... Aí os meus advogados, bem safados, viraram e falaram assim, doutor Silva, o senhor devia tomar cuidado, melhorar onde o senhor faz as suas fitas. E aí ficou aquela coisa. Bom, no fim, lá entrava um trechinho do programa que eu falava, meu Deus, caiu tudo aqui, tá aí abaixado. E aí eu falei para a juíza, a senhora tá vendo? Não fui eu que falei. Eu falei assim, ninguém falou. Eu falei, agora, aí ela falou, mas essa música de... Eu digo, desculpa, mas eu não sou sonoplasta, não sou eu que ponho a música, eu estava ao vivo. E mesmo assim, ela deu. A Gazeta teve que pagar 18 mil e eu paguei 18 mil. Né? Os dois pagaram? Porque é como veículo, né, que deixou ir pro ar. E você que é responsável e eu pagamos, não é? Mas ele pedia 940 mil. Ô, louco. E muita gente, é importante até falar, porque muita gente confunde esse processo com o processo que ele moveu na mesma época, acho que o mesmo advogado, contra o Gugu. E que ele ganhou 1 milhão. Mas foi o que, o Gugu? Era um negócio de uma cueca que ele usou, uma sunga, que ele usou para fazer o Cristo na Paixão de Cristo. E o Gugu mostrou e falou, tem aqui a cueca do Tiago Lacerda que ele usou. E diz ele que não era a cueca dele, que era uma outra que o Gugu pegou e falou que era dele e tal. E aí ele, realmente, o Gugu teve que pagar 1 milhão. Mas por causa disso... Mas como é? Eu acho, o Thiago Lacerda não entende piada? Será que... ele estava começando também. Mas também se alguém quiser, eu posso mesmo disponibilizar uma cueca minha. Foi uma coisa bem tosca. Assim, era um momento muito bobo, assim, na verdade. Aí teve história, por exemplo, a Suzana Vieira me processou porque eu falei que ela ia fazer 66 anos e que estava linda. Aí, inclusive, ela tinha acabado de dar um prêmio para ela pelo Senhora do Destino. E ela ficou com raiva porque você falou a idade? Aí ela falou que eu entrei na intimidade dela, que era 64 que ela ia fazer e tal. E aí eu tive que pagar 25 mil. Porque por causa de 2 anos, olha, é melhor do que investir na bolsa, viu? Não, eu paguei 25 mil e não teve nem audiência esse caso. Mentira. Decidiram e eu paguei. Mas, assim, e era o mesmo Silvio Guerra? Era mas sabe o que eu tô percebendo? Era um caso... Mas aí teve esse momento delicado de que... teve um caso, que aliás hoje já tô até amigo dele e tal, do Luciano Zafir. Que ele tinha dito, eu tinha dito que... Ele disse que eu tinha dito que ele era gay, eu nunca tinha falado dele. E aí? E aí fui 3 anos de processo. Toda hora tinha uma audiência, e ele dizia que eu tinha dito. Aí foi uma pessoa lá que é ligada a ele, um professor de jiu-jitsu dele, que diz assim, imagina, eu vi esse rapaz falando na televisão, essa figura aí falando na televisão, dizendo que ele era gay, ou outro também. Bom, aí chegou um terceiro, que era sócio dele num bar que ele tinha, falou assim, eu tinha 2.000 cabeças de mulheres no meu bar, e por causa dessa notícia dele aí, esvaziou meu bar. Oxi. Ou seja, ainda dizendo que é uma coisa bem machista, assim, chamando mulheres de cabeças de mulheres, não sei o que. E aí foi uma coisa meio chocante, mas tudo bem. Eu botei, como eu tinha falado no programa do Ratinho, uma coisa que ele dizia que era isso que eu tinha falado, que não tinha nada a ver com ele. Eu brinquei, eu falei assim, tinha como é que era a frase? Tem um apresentador de televisão que está morando com o seu personal trainer. Que o Ratinho, aquelas coisas que o Ratinho fazia. Conta uma fofoca aí, Leão Lobo. Assim, aí eu virei e falei isso. Eu falei, tem um apresentador de televisão que está morando com o seu personal trainer. Era uma brincadeira com outra pessoa. E ele entendeu que era com ele. Porque eu nem sabia que ele era apresentador, Luciano, né? Eu também não. É que ele tinha feito, imagina, 1 mês o Você Decide. Não, pera aí. Ô, Luciano.
Entendeu? Então aí foi. Processa a gente não, pelo amor de Deus. Mas hoje a gente já tá amigo. Mas eu acho que sabe o que é isso? Deve ser isso daí na época, devia ser pilha. Pô, as pessoas Envenenamento. pilhavam. Tipo assim, ó, vamos. Não, e aí ficou uma coisa tão engraçada, porque aí na última, esse cara que era o sócio dele no bar, virou e falou assim, esse sujeito aí falou, acabou com o meu barco, não sei o que, né? E aí ele falou assim, eu vi Luciano chorando no dia do aniversário dele, 31 de dezembro de 2000, ele chorando, não quis nem receber a filhinha, que era a Sasha, que estava com um ano, porque ele não queria que ela visse ele chorando e não sei o que e tal. Aí eu falei assim, mas peraí, 31 de dezembro de 2000, mas no processo diz que eu falei isso no dia 11 de janeiro de 2001. Aí eu falei com a minha advogada aqui, que era casada com outro advogado, aí eu falei no ouvido dela. Aí ela falou pro marido, aí o marido falou com o juiz. Aí o juiz falou, daria para o senhor repetir a data? E aí repetiu a data. 30 de dezembro. 31 de dezembro de 2000. E aí ele falou, mais alto. Aí o cara falava, mais alto, mais alto, mais alto. E como ele estava de costas para mim, ele não percebia a reação da gente. Que você tinha... Entendeu? E aí a irmã dele, que era advogada, que até já faleceu, a Alexandra, que era irmã do Luciano, era advogada dele. Aí ela virou e falou assim, a nossa testemunha mentiu. Só que a gente ouviu ela falando. E o juiz percebeu. E aí, ela falou pro Luciano? Ela falou no ouvido do Luciano, mas a gente ouviu. E aí o juiz virou, ele falou assim, a gente quer um tempo para conversar, isso aqui lá fora. Tal. Aí saíram. Aí voltaram e falaram que queriam fazer um acordo. Aí o juiz falou assim, acho bom vocês fazerem um acordo. O senhor também quer fazer um acordo? Eu falei, mas eu não sei nem do que eu estou sendo acusado. Eu nunca falei nele. Eu tenho provas que eu nunca falei nele. Então, por que eu estou sendo acusado aqui? Eu não tenho que fazer acordo nenhum. Aí o juiz falou, quer saber de uma coisa? Olha o que eu vou fazer. Rasgou o processo. Você jogou no lixo. E aí o juiz era muito descarado, porque... adorei esse juiz. Porque ele falava assim... desde o primeiro dia ele trouxe um caderninho cor-de-rosa que era para pegar autógrafos dos artistas. Então, que maneiro, que maneiro. Não pode não, cara. Não, isso é feio. Não, porque feio. os meus advogados puseram lá a Adriane Galisteu como testemunha, a Xuxa como testemunha e, no seu processo. E o Ratinho, no meu processo. Caraca, eu pedi para pôr. Maneiro. Não, porque eu pedi para pôr. Aí, porque imagina, eu falei, quem vem testemunhar? Xuxa Meneghel e o juiz. Não, e olha que maravilha, porque assim, eu pedi pro advogado botar, e eles acharam engraçado e puseram. Porque eles falaram assim, porque quem pode dizer se ele é gay ou não é a Xuxa. Falei, a Adriane Galisteu. Caralho, Léo Lobo, você é um gênio. Você é um gênio. O Ratinho, por quê? Porque o Ratinho, eu que teria... eu teria falei no programa dele. E aí, no dia seguinte, eu fui no Super Pop, que era a Adriane Galisteu que apresentava. E ela fez a mesma coisa. Leão Lobo, conta uma fofoca aí. Assim, de improviso. E eu não esperava. Aí eu peguei e lembrei do que eu tinha falado no dia anterior no Ratinho e repeti. Então, por isso que eu botei os 3. E aí... ele fazia assim com o caderninho dele, olha, minha filhinha tem 9 anos, ela queria muito um autógrafo da Xuxa e muito da Adriana. Aí ele falava assim, pô, dona Xuxa não veio, o juiz fazia, mas bem tirando sarro, entendeu? Zoando mesmo. Dona Xuxa não veio, poxa, dona Adriane Galisteu não veio, o seu Ratinho não veio, pô, minha filha vai ficar decepcionada, ele falava, toda vez que tinha audiência. Aí na última ele falou, poxa, e eu vou ficar só com o seu autógrafo e do Luciano. Infelizmente, né? Aí ele tava puto, ele pegou, deu um tapa na mesa e falou assim, eu quero ir embora daqui, por onde eu saio? Eu não quero passar no meio dessa gente toda. Aí ele falou assim, então você vai ter que sair pelo cárcere, porque não tem outra saída, além dessa aqui, você passando pelo meio de todo mundo. Só pela prisão. Aí ele falou assim, então eu vou pelo cárcere. O senhor também quer sair pelo cárcere? Eu falei, eu não, quero sair, porque eu não tenho medo de gente, não. Isso aí, então foi assim, uma coisa muito estranha. Loucura. E ele ficou anos sem falar comigo, aquela coisa toda, mas nunca, ele não tinha falado dele. Absolutamente nada. Nunca tinha falado dele, ele inventou isso. Caraca, que Agora, estresse. outro dia, ele veio me pedir para ser entrevistado. Aí vocês reataram a amizade. Fizemos, Ele já tá melhor? Ele tá melhor? parece que já tá. Já tá, né? Curado. Mas nessa época aí, seu advogado, então, você tinha cadastrado ele no débito automático, né?